Poderes da administração pública, poderes e deveres dos administradores públicos, uso e abuso de poder. Tópico 1. Conceito e natureza dos poderes administrativos. Os poderes administrativos não se confundem com os poderes políticos, legislativo, executivo e judiciário, pois não são estruturas do Estado, mas sim instrumentos de atuação da administração pública. Em outras palavras, são os meios utilizados pelo Estado para alcançar o interesse público no dia a dia. Esses poderes têm natureza de poder-dever ou dever-poder, o que é central em prova. O agente público não escolhe se quer agir, ele é obrigado a agir quando a lei determina. Se um fiscal percebe uma irregularidade e não toma providência, por exemplo, ele pode responder por infração administrativa e até por crime de prevaricação. Deixar de agir por interesse pessoal. Assim, o poder existe porque há um dever de atender ao interesse coletivo. Deveres do administrador público, o PEPA. Vamos ver que PEPA significa probidade, eficiência, prestar contas e agir. Para exercer legitimidade nesses poderes, o agente público deve observar os deveres resumidos no mnemônico PEPA. A probidade exige atuação ética, honesta e boa-fé. Por exemplo, um gestor não pode direcionar um contrato para favorecer um amigo. A eficiência impõe buscar o melhor resultado com menor custo e tempo, como escolher um procedimento mais rápido sem comprometer a qualidade do serviço público. O dever de prestar contas significa transparência. Todo gestor deve demonstrar como utilizou recursos públicos, como ocorre quando um prefeito apresenta suas despesas ao Tribunal de Contas. Já o dever de agir reforça a ideia de que o agente não pode ser omisso. Se um servidor responsável por analisar um pedido simplesmente ignora o processo, ele viola esse dever. Tópico 3. Características principais dos poderes. Os poderes administrativos são irrenunciáveis, ou seja, o agente não pode abrir mão deles, pois pertencem ao Estado. Um chefe não pode dizer não quero mais exercer minha autoridade sobre esta equipe, porque isso faz parte do cargo dele. Também são imprescritíveis, significando que não se perdem com o tempo. Se a administração deixou de aplicar uma sanção quando deveria, isso não significa que perdeu o poder, embora possa haver limites legais específicos, como prescrição de punições. O poder em si continua existindo. Além disso, há o exercício conjunto, já que os poderes não atuam isoladamente. Na prática, um mesmo ato pode envolver vários poderes ao mesmo tempo. Por exemplo, ao aplicar uma sanção ao servidor, a administração utiliza o poder disciplinar dentro de uma estrutura hierárquica. Tópico 4. Poder vinculado versus poder discricionário, com I. Poder vinculado, poder discricionário. Aqui não são poderes autônomos, mas formas de exercício dos poderes administrativos, indicando o grau de liberdade do agente. No poder vinculado ou regrado, a lei define tudo, não há escolha. Se um servidor completa os requisitos para aposentadoria, a administração deve conceder, não pode negar por conveniência. Outro exemplo clássico é a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Ocorreu o fato, o ato deve ser praticado. Já no poder discricionário, a lei dá margem de escolha dentro dos limites legais, com base no chamado mérito administrativo, que é conveniência e oportunidade. Por exemplo, ao analisar um pedido de licença para interesse particular, a chefia deve avaliar se aquele é o momento adequado ou não, e aí decidir. Isso é o poder discricionário. Cuidado com a diferença entre discricionariedade e arbitrariedade. Discricionariedade é liberdade dentro da lei. Arbitrariedade é agir fora da lei, o que torna um ato ilegal. Se a lei permite escolher entre advertência ou suspensão, isso é discricionariedade. Aplicar uma punição porque quer uma punição que não existe é arbitrariedade, e isso é ilegal. Caraca, o mosquito entrou na minha goela. Antes de eu começar a leitura, tá ruim agora, hein?
Elementos do ato administrativo. Com FIFOMOB, né? Que é o como fiofó, né? Os caras inventam cada coisa, mano. Vamos lá. A gente vai ver sobre competência, finalidade, desvio de finalidade, forma, motivo, objeto. O ato será vinculado ao discricionário, motivo ou objeto, como com FIFOMOB. Elementos do ato. Para entender melhor isso, usamos os 5 elementos do ato administrativo. Com FIFOMOB. A competência indica quem pode praticar o ato e é sempre vinculada. Por exemplo, apenas a autoridade competente pode aplicar uma penalidade. Então, primeiro elemento, competência. Segundo, finalidade. Finalidade também é sempre vinculada e deve ser pública. Usar um ato para benefício pessoal configura desvio de finalidade. Terceiro elemento, forma. Forma é o modo como um ato se manifesta. Por exemplo, por escrito. Também é vinculado. Já o motivo, que é a quinta, são os fatos e fundamentos. Temos o ob, né, que é o final. Com FIFOMOB. Ob é objeto, o conteúdo da decisão. Podem ser vinculados ou discricionários. Por exemplo, aplicar uma multa prevista em lei pode ser vinculado. Escolher o valor dentro de uma faixa pode envolver discricionariedade. Regra importante: o ato será vinculado quando todos os elementos estiverem definidos em lei. Será discricionário quando houver liberdade em pelo mesmo motivo ou objeto. Nunca existe ato totalmente discricionário, porque competência, finalidade e forma sempre seguem a lei. Correlação entre os poderes. Visão integrada. Na prática, os poderes aparecem combinados e é comum prova cobrar isso de forma indireta. O poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia, quem atua e com qual finalidade, vamos ver isso agora. O poder hierárquico pode ser vinculado, como cumprir uma ordem legal, ou discricionário, como organizar a escala de trabalho. O poder disciplinar pode ser vinculado quando a lei obriga a punir uma falta comprovada, mas pode ser discricionário ao escolher entre advertência ou suspensão. Já o poder de polícia também varia. Conceder uma CNH, se todos os requisitos forem preenchidos, é ato vinculado, mas decidir realizar uma blitz em determinado local envolve discricionariedade. Por isso, isso é polêmico, né? Às vezes o carro da polícia monta uma blitz em uma árvore bem escondida para pegar os motoristas, né? Olha aí. Envolve discricionariedade, mas tem uma má-fé aí, né? Ou não sei. Uma boa forma de resolver questões é identificar primeiro quem atua e com qual finalidade. Se há relação de chefia, pense em hierárquico. Se envolve punição interna disciplinar, se restringe direitos individuais em favor do interesse público, é poder de polícia. Depois disso, verifique se há liberdade, discricionário ou não, vinculado. Discricionariedade sempre tem a ver com liberdade, né? O discricionário não. Vamos falar sobre o poder regulamentar ou normativo. O poder regulamentar é a faculdade que a administração possui para explicar e detalhar a lei, garantindo sua aplicação prática por meio de atos gerais e abstratos. Ele não cria a lei, mas traduz a lei para o funcionamento do dia a dia. Por exemplo, uma lei pode prever um benefício e um decreto vai detalhar como solicitar, quais documentos apresentar e quais prazos seguir. Sua natureza jurídica é administrativa, não legislativa. Isso é muito cobrado. A lei é um ato primário e nova na ordem jurídica, enquanto o regulamento é ato secundário. É algo que depende da lei. Ou seja, o administrador não pode criar obrigações novas por regulamento, apenas complementar o que já existe. É para isso que serve um regulamento. Ele se manifesta por instrumentos como decretos, portarias, resoluções, instruções normativas e circulares. Na prática, quando um ministério edita uma instrução normativa explicando como aplicar uma lei tributária, ele está exercendo o poder regulamentar. Existe, porém, a exceção do decreto autônomo,
em que o chefe do executivo pode agir diretamente com base na Constituição. Isso ocorre, por exemplo, ao reorganizar a administração interna sem aumentar despesas ou ao extinguir cargos vagos. Nesses casos, o decreto não depende da lei anterior, tendo natureza primária, o que foge à regra. Decreto autônomo, tá vendo aí, ó? Chefe do executivo pode agir diretamente. Poder hierárquico. Vamos entender o que é avocar, o que é delegar. Vamos lá. O poder hierárquico está ligado à organização interna da administração, criando uma relação de subordinação entre agentes. É ele que permite estruturar quem manda e quem obedece dentro de um órgão público. Seus objetivos são ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas. Por exemplo, um diretor de hospital público organiza escalas, distribui tarefas e acompanha o desempenho dos servidores. Tudo isso decorre do poder hierárquico. Entre as principais prerrogativas do superior estão dar ordens que devem ser cumpridas, salvo se forem manifestamente ilegais, como mandar fraudar um documento. Dar ordens, fiscalizar, que é acompanhar o trabalho dos subordinados. Delegar, que é transferir competência, como um chefe que autoriza outro servidor a assinar documentos. E também avocar, que é o quê? Trazer para si uma competência do subordinado, de forma excepcional, como assumir um processo importante. Atos como nomeação, definição de escala de plantão, regras internas de vestimenta e exoneração, sem caráter punitivo, são exemplos típicos de exercício do poder hierárquico. Vamos falar sobre poder disciplinar. O poder disciplinar é a capacidade da administração de apurar infrações e aplicar sanções àqueles que possuem vínculo específico com ela. Aqui está a chave. Para aplicar o poder disciplinar, precisa existir um vínculo jurídico específico. Esse poder é considerado um consectário do poder hierárquico, porque ele vai surgir da relação interna, mas tem foco específico na punição. Por exemplo, quando um servidor falta injustificadamente, a administração pode aplicar uma advertência ou suspensão. Ele alcança tanto servidores públicos, por infrações funcionais, quanto particulares com vínculo especial, como uma empresa contratada que descumpre cláusulas de um contrato administrativo. Imagina uma empresa terceirizada que não entrega o serviço contratado. Ela pode sofrer multa ou até rescisão contratual com sanção. Isso é o que? Poder disciplinar. As sanções incluem advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e multas contratuais. Um ponto clássico de prova é a diferença entre exoneração e demissão. Exoneração não é uma punição, né? Por exemplo, você foi reprovado no estágio probatório no concurso. Pode parecer uma punição, mas não é. Você foi só reprovado no estágio probatório. A demissão é uma sanção por exemplo, por falta grave. Você faltou, muitas vezes tem que ser punido, porque não pode faltar. Então, demissão é punição e exoneração não é punição, tá? E os dois são atos do poder disciplinar. Vamos falar de confronto de poderes. Tem algumas pegadinhas. Tem poder disciplinar, poder de justiça, e vamos lá entender isso. As bancas costumam confundir principalmente poder hierárquico, disciplinar e de polícia. E o critério decisivo é o tipo de vínculo envolvido. Se um chefe aplica punição ao servidor, há vínculo hierárquico. Poder disciplinar. Se o Estado pune uma empresa com a qual tem contrato, também há um vínculo específico. Então estamos falando de poder disciplinar. Já quando o agente de trânsito multa um cidadão comum, não existe um vínculo entre eles. Mas existe o quê? Uma relação geral com a sociedade. Aí estamos falando de poder de polícia. Portanto, note que o poder disciplinar, ele existe um vínculo. Uma empresa que tem um contrato, tem um vínculo ali. Então você vai lembrar disso, tá? Um chefe que aplica punição ao servidor também é um vínculo ali, né? Já no poder de polícia, não. Só é você pensar assim, uma multa aplicada a um cidadão por estacionar errado
é poder de polícia, mas uma multa aplicada a uma empresa por descumprir contrato administrativo é poder disciplinar. A palavra multa sozinha não resolve, o que importa é o vínculo. Preste atenção a isso na hora da prova. Outro ponto comum é a fiscalização. Se for interna, por exemplo, um chefe acompanhando o subordinado, é poder hierárquico. Se for externa, o Estado fiscalizando um mercado, por exemplo, é poder de polícia. E atenção, o poder disciplinar é administrativo e não se confunde com jus puniendi, penal do Estado, né? Ou seja, não envolve crime, mas sim sanções administrativas, tá? Então, poder disciplinar tem a ver com punição, mas não tem nada a ver com a parte penal do Estado lá, né? O cara cometeu o crime e foi punido pelo Estado, isso não tem nada a ver com o poder disciplinar. O poder disciplinar envolve sanções administrativas. Conceito de poder de polícia. O poder de polícia administrativa não se limita às polícias militar, polícia civil. Ele é exercido por diversos órgãos da administração. Então a Anvisa tem poder de polícia, IBAMA tem poder de polícia, DETRAN e agências reguladoras também. Sempre que o Estado atua para restringir direitos individuais em favor do interesse coletivo, nós estamos falando de poder de polícia. Seu fundamento clássico está no artigo 78. Define o poder de polícia como a atividade que limita ou disciplina direitos, interesses ou liberdades. Na prática, isso acontece o tempo todo. Quando a vigilância sanitária fecha um restaurante insalubre ou quando o DETRAN aplica regras para dirigir, há exercício de poder de polícia. Mas tem uma parada que é extratoriedade, alguma parada, autoexecutoriedade, né? Que é a vigilância sanitária tem autoexecutoriedade, que é ela pode agir sem a questão de juiz, né? Sem que o juiz ordene, né? Ela pode agir, interditar e tudo mais. Autoexecutoriedade. Mas aqui falou em poder de polícia. O poder de polícia atua em várias áreas, como segurança, higiene, ordem pública, costumes, mercado e atividades econômicas. Por exemplo, exigir alvará para funcionamento de um comércio é uma forma de controlar a atividade econômica em benefício da coletividade. Quanto à classificação, fala-se em poder primária, ou melhor, polícia primária, que é quando a restrição nasce diretamente da lei, como o Código de Trânsito. E também a polícia secundária, que é quando a administração aplica essa lei por meio de atos, como portarias e regulamentos, detalhando sua execução. Polícia administrativa versus polícia judiciária. Essa diferença é clássica de prova. A polícia administrativa atua sobre bens, direitos e atividade. Com base no direito administrativo, essa polícia administrativa tem caráter preventivo. Já a polícia judiciária atua sobre pessoas, investigando crimes com base no direito penal e processual penal, e tem caráter repressivo. Na prática, quando a vigilância sanitária fiscaliza o mercado para evitar riscos à saúde, está atuando preventivamente. Polícia administrativa é para prevenir. Já quando a polícia civil investiga um crime após ele acontecer, nós estamos falando de polícia judiciária. Outro ponto importante são os órgãos. A polícia administrativa é exercida por vários órgãos. Nós vimos que a Anvisa e IBAMA é um deles, que as pessoas não imaginam, né? Mas possui poder de polícia administrativa. Enquanto a polícia judiciária é exercida pelas polícias civil e federal. Em prova, se aparecer investigação de crime, pense em polícia judiciária. Se for fiscalização ou restrição de atividade, pense em polícia administrativa. Ciclo de polícia, 4 fases. O poder de polícia funciona como um ciclo com 4 etapas, e não apenas como aplicação de multa. A primeira é a ordem de polícia, tem a ver com legislação, lei. Quando o Estado cria regras gerais, nós estamos falando de ordem de polícia. Então, uma lei que exige licença para funcionamento de bares é um exemplo de ordem de polícia. Depois vem o consentimento, quando o particular pede autorização para exercer a atividade. Esse consentimento pode ser vinculado através de uma licença, como a CNH, quando todos os requisitos são preenchidos. Ou discricionário, autorização, permissão, né, como autorizar um evento em via pública. Então, vinculado, né, se o cara tem a CNH, ele pode fazer aquilo.
E discricionário é como pedir autorização policial para fazer alguma coisa, né? Então tem a ver com isso também. A terceira fase é a fiscalização, em que a administração verifica se as regras estão sendo cumpridas, como uma blitz de trânsito ou inspeção sanitária. Por fim, vem a sanção, quando há descumprimento resultando em multa, interdição, apreensão. Por exemplo, estabelecimento multado por vender produto vencido. Aí ocorre a sanção. Titularidade e delegação. Ajustando com exemplos. Titularidade e delegação. A titularidade do poder de polícia pertence, em regra, às pessoas jurídicas de direito público. Então, União, Estados, municípios, autarquias, fundações públicas. Sobre delegação, é essencial separar as fases. Primeiro, a ordem de polícia, que é criar normas, é indelegável, porque envolve função normativa do Estado, como a criação de uma lei que exige alvará para funcionamento de um restaurante. E isso só o próprio Estado pode fazer. Já as fases de consentimento e fiscalização podem ser delegadas. O consentimento ocorre quando o particular pede autorização para exercer uma atividade, como solicitar um alvará de funcionamento ou uma licença para dirigir. Nesse caso, uma entidade da administração pode analisar e conceder esse pedido. A fiscalização é a verificação do cumprimento dessas regras, como uma vistoria da vigilância sanitária em um restaurante ou uma blitz de trânsito para conferir documentos. Atividades que podem ser executadas por entidades administrativas, inclusive da indireta. A grande exceção vem do STF, tema 532, caso BH Trans, que admitiu a delegação da sanção, que é aplicar multas a empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que cumpridos requisitos. Olha, a delegação de aplicar multas a empresas públicas e sociedade de economia mista. Previsão em lei, integração à administração indireta, capital majoritariamente público e atuação em regime não concorrencial. Um exemplo é uma empresa pública municipal de trânsito que aplica multas aos motoristas, desde que cumpra essas exigências. Então é exceção, ó. Então a titularidade do poder de polícia pertence em regra às pessoas jurídicas de direito público, mas existe essa exceção aí. Admitiu a delegação da sanção. Admitiu aplicar multas a empresas públicas e sociedade de economia mista desde que cumpridos requisitos. Essa possibilidade não se estende a concessionárias ou permissionárias privadas. Para essas, apenas consentimento e fiscalização podem ser delegados. Por exemplo, uma concessionária pode até fiscalizar o uso de um serviço, como um pedágio, mas não pode aplicar sanções típicas de poder de polícia, como uma multa administrativa estatal. Destaques importantes para a prova. O abuso de poder pode ocorrer por ação ou omissão. Se a autoridade tinha o dever de agir, por exemplo, interditar um local perigoso e não fez nada, há abuso por omissão. A CNH é um exemplo clássico de ato vinculado dentro do consentimento. Preenchidos os requisitos legais, a administração deve conceder, não há liberdade de escolha. Por fim, a diferença entre sanções é essencial. A sanção de polícia e a sanção disciplinar. Primeiro, a sanção de polícia, ela decorre de um vínculo geral com a sociedade. Então, uma multa de trânsito aplicada a qualquer cidadão é uma sanção de polícia. A sanção disciplinar exige vínculo específico. Então, punição de servidor ou empresa contratada. Essa distinção resolve muitas pegadinhas de prova. Vamos falar agora sobre os atributos do poder de polícia. DAC, né? Quais são os atributos? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Os atributos são as características próprias do poder de polícia. Cuidado para não confundir com os atributos dos atos administrativos, que é o PAT. Aqui, o mnemônico é DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercitividade. A discricionariedade é a regra geral. A administração tem liberdade para decidir quando, como e onde agir, com base na conveniência e oportunidade. Por exemplo, a polícia de trânsito pode escolher em qual bairro fará uma blitz, ou a vigilância sanitária pode priorizar fiscalizar restaurantes em determinada época do ano.
Porém, essa liberdade não é absoluta. Há casos de vinculação, que é quando a lei não deixa escolha. Um exemplo clássico é a licença, como a CNH ou a licença para construir. Se o cidadão cumpre todos os requisitos legais, o Estado é obrigado a conceder, sem poder negar por vontade própria. A autoexecutoriedade é a possibilidade de a administração executar suas decisões diretamente, sem precisar de autorização prévia do judiciário. Na prática, isso significa que o Estado pode agir imediatamente. Por exemplo, apreender alimentos vencidos em um mercado ou interditar um estabelecimento irregular sem pedir permissão ao juiz antes. Isso não impede controle posterior. O judiciário pode depois anular o ato se houver ilegalidade. Dentro da autoexecutoriedade há dois aspectos. A executoriedade, que é o uso de meios diretos, como demolir uma obra irregular, e a exigibilidade, que é o uso de meios indiretos, como aplicar uma multa para forçar o cumprimento da obrigação. Atenção à exceção clássica. A multa não é autoexecutória, ou seja, o Estado não pode simplesmente retirar dinheiro da conta do cidadão. Ele precisa cobrar via execução fiscal na justiça. Atente-se a isso. A coercibilidade significa que os atos são impostos obrigatoriamente ao particular, não sendo um simples pedido. Por exemplo, se um agente determina o fechamento de um estabelecimento por risco à saúde, o proprietário deve cumprir. Se resistir, pode haver uso de força pública, desde que proporcional. Em prova, coercibilidade costuma aparecer como sinônimo de imperatividade, poder de mandar. O uso e abuso de poder. Vamos ver a diferença sobre o poder de abuso de poder e abuso de autoridade. O exercício do poder administrativo deve sempre respeitar limites legais e o interesse público. O uso do poder ocorre quando o agente atua corretamente dentro da lei. Esse é o uso do poder. Já o abuso do poder é o gênero que engloba qualquer atuação ilegal, arbitrária ou ilegítima. Isso pode ocorrer de forma comissiva, que é quando o agente faz algo que não deveria, como aplicar uma penalidade sem previsão legal. Ou omissiva, quando ele deixa de agir mesmo tendo o dever, como um fiscal que ignora uma irregularidade evidente. É importante diferenciar abuso de poder, que é um conceito do direito administrativo mais amplo, enquanto abuso de autoridade é um conceito penal, envolvendo crimes específicos previstos em lei. Por exemplo, um agente que age fora da lei pode estar cometendo abuso de poder, mas só será abuso de autoridade se a conduta também estiver tipificada como crime. Portanto, todo abuso de autoridade é abuso de poder, mas nem todo abuso de poder é crime. Interessante. Espécies de abuso de poder. Excesso de poder e desvio de poder. Esse é espécies, olha. Aqui está um dos pontos que mais caem em prova. Diferenciar excesso de poder e desvio de poder, ou desvio de finalidade. O excesso de poder ocorre quando o agente até tem competência, mas ultrapassa os limites. O erro está no elemento competência. Por exemplo, imagine um fiscal que tem poder para aplicar multa, mas decide instaurar um processo disciplinar contra alguém sem ter essa atribuição. Ele extrapolou sua competência. Isso é o excesso de poder. O desvio de poder, ou desvio de finalidade, ocorre quando o agente atua dentro da sua competência, mas com finalidade errada, geralmente por interesse pessoal ou perseguição. O vício está na finalidade. Um exemplo clássico é remover um servidor para outra cidade, não por necessidade do serviço, mas por vingança pessoal. O ato é possível, mas foi usado com objetivo errado. Com destaque final, o desvio de finalidade viola diretamente o princípio da impessoalidade, e tanto o excesso quanto o desvio permitem a invalidação do ato, seja pela própria administração, que é o princípio da autotutela, ou pelo Poder Judiciário. Resumo estrutural do poder dos poderes administrativos. Esse tópico apresenta uma visão sintética dos poderes principais administrativos, funcionando como um verdadeiro mapa mental para provas.
O poder vinculado caracteriza-se pela delimitação rígida da lei, que determina exatamente como a gente deve agir sem qualquer margem de escolha. O poder discricionário envolve uma margem de liberdade conferida pela lei, permitindo ao administrador decidir com base na conveniência e oportunidade. Isso ocorre, por exemplo, quando a administração decide onde realizar uma fiscalização prioritária ou se concede uma licença para tratar de interesse particular. O poder regulamentar tem a função de detalhar a lei para garantir sua aplicação prática. O poder hierárquico organiza a estrutura interna, permitindo a coordenação e subordinação entre agentes. O poder disciplinar é utilizado para apurar infrações e aplicar sanções a quem possui vínculo com a administração, como servidores ou empresas contratadas. Já o poder de polícia atua restringindo direitos individuais em favor do interesse coletivo. Correlação e a lógica dos atos, que é o como fiofó, como foob, eu acho que é assim. Um ponto essencial para provas é compreender que um ato administrativo nunca será totalmente discricionário. Isso ocorre porque alguns de seus elementos estão sempre definidos pela lei. Para facilitar a memorização, utiliza-se o mnemônico como fiofó, que representa competência, objetivo, finalidade, forma, motivo e objeto. Os elementos competência, finalidade, objetivo e forma são sempre vinculados, ou seja, a lei já determina quem pode praticar o ato, qual interesse público deve ser atendido e como esse ato deve estar formalizado. Na prática, isso vai impedir que o agente atue fora da sua função ou utilize o ato para interesses pessoais. Por exemplo, um servidor não pode aplicar uma penalidade se não tiver competência legal. Já os elementos motivo e objeto podem ser vinculados ou discricionários. É nesses dois pontos que existe margem de liberdade, permitindo ao administrador avaliar a situação concreta e escolher a melhor solução dentro da lei. A regra de ouro para provas permanece. Se houver margem de escolha em pelo menos um desses elementos, que é motivo ou objeto, o ato será classificado como discricionário. Mesmo assim, ele nunca será totalmente livre, porque sempre será limitado pela competência, finalidade e forma previamente definidos em lei. O poder regulamentar e a pirâmide normativa. Para compreender o poder regulamentar, é importante visualizar a hierarquia das normas. As leis são atos primários, ou seja, podem inovar na ordem jurídica, quanto direitos e obrigações, criando direitos e obrigações. Já os atos administrativos são secundários, pois existem para dar execução à lei sem criar algo novo. Na prática, isso significa que um decreto não pode contrariar ou inovar além da lei que ele regulamenta. A grande exceção é o chamado decreto autônomo, que possui natureza primária. Nesses casos específicos, o chefe do executivo pode agir diretamente como fundamento na Constituição. Como fundamento. Decreto autônomo. Extinção de cargos públicos vagos por decreto sem necessidade de lei prévia. Usa-se um decreto autônomo. Hierárquico versus disciplinar versus de polícia. Diferenças cruciais. O hierárquico tem vínculo, Disciplinar tem a ver com punição. Polícia tem a ver com... Tá, vamos lá. Quando há um vínculo específico com a administração... Olha lá, a distinção entre esses poderes, poder hierárquico, disciplinar e polícia, costuma gerar confusão em provas, mas a chave está no tipo de vínculo. Foi isso que eu tava falando, Quando há um vínculo específico com a administração, nós estamos falando de disciplinar, A atuação pode envolver o poder hierárquico ou disciplinar. Olha, quando há um vínculo específico com a administração, como servidores ou empresas contratadas, a atuação pode envolver o poder hierárquico ou disciplinar. Se a atuação envolve a organização interna, coordenação, subordinação, trata-se de poder hierárquico. Já tô ficando bêbado. Por exemplo, quando um chefe define a escala de plantão de sua equipe ou distribui tarefas entre os servidores, poder hierárquico. Se houver aplicação de sanção dentro desse vínculo específico, estaremos diante do poder disciplinar. Um exemplo é a suspensão de um servidor por falta injustificada ou a aplicação de multa a uma empresa contratada que descumpriu cláusulas contratuais. Por outro lado, quando há vínculo específico e o Estado atua sobre coletividade em geral, aplica-se o poder de polícia.
É o caso das multas de trânsito ou da interdição de um estabelecimento irregular. Um ponto muito cobrado é a diferença entre exoneração e demissão. Isso aqui a gente já viu, né? Ciclo, atributos e delegação de polícia. O poder de polícia se desenvolve em um ciclo composto por 4 fases: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. A ordem corresponde à criação da norma, como uma lei que estabelece regras de trânsito. O consentimento ocorre quando o particular precisa de autorização para exercer determinada atividade, como a obtenção da CNH. A fiscalização consiste na verificação do documento dessas regras, verificação do cumprimento dessas regras, como em uma blitz de trânsito ou uma inspeção sanitária. Por fim, a sanção é aplicada quando há descumprimento, como a imposição de multa ou a apreensão de mercadorias. Esse poder possui atributos próprios. A discricionariedade permite escolher a melhor forma de atuação, como definir onde realizar fiscalizações. Contudo, há exceções. A licença, por exemplo, é um ato vinculado. Se o cidadão cumpre os requisitos, a administração deve concedê-la. A autoexecutoria... Cara, quando começa a dar 1 hora de leitura, mais ou menos, meu cérebro começa a bugar, velho. A autoexecutoriedade permite que a administração execute suas decisões diretamente sem autorização judicial prévia. Um exemplo é a interdição imediata de um estabelecimento irregular. Porém, a cobrança de multa é exceção. O Estado não pode retirar o dinheiro diretamente, devendo recorrer ao judiciário. Então, multa não é autoexecutoriedade, hein? Coercibilidade significa que decisões são impostas de forma obrigatória, podendo haver uso desproporcional ou uso proporcional de força em caso de resistência, como na retirada de ocupantes de um local interditado. Quanto à delegação, a regra é que o poder de polícia pertence ao Estado. No entanto, as fases de consentimento e fiscalização podem ser delegadas. Por exemplo, uma empresa estatal pode realizar vistorias de trânsito. Em situações específicas reconhecidas pelo STF, até a aplicação de sanções pode ser delegada a empresas públicas ou sociedades de economia mista, desde que cumpridos requisitos legais, como ocorre no caso da BH Trans. Uso e abuso de poder. O exercício dos poderes administrativos deve respeitar os limites legais. Quando isso ocorre, há uso legítimo de poder. Entretanto, quando a gente atua fora desses limites, configura-se o abuso de poder, que pode ser tanto por ação quanto por omissão. O abuso pode ocorrer quando o agente pratica um ato proibido ou quando deixa de agir mesmo tendo o dever jurídico de fazê-lo. Por exemplo, um servidor que ignora uma irregularidade que deveria fiscalizar pode estar cometendo abuso por omissão. Existem 2 espécies principais de abuso de poder. O excesso de poder, que ocorre quando o agente ultrapassa os limites da sua competência, né? Então, o fiscal que aplica uma penalidade que só poderia ser imposta por autoridade superior, ele está cometendo o excesso de poder. E o desvio de poder, lembrando que excesso de poder e desvio de poder são formas de abuso de poder, tá? Nós vimos o excesso e agora vamos para o desvio, que também pode ser chamado de desvio de finalidade, né? Desvio de poder. Isso vai ocorrer quando o agente atua dentro da sua competência, mas com uma finalidade diversa prevista em lei. Nós vimos o caso de uma pessoa que manda o cara ir lá para outra cidade, né? Só por vingança, né? Ele tá agindo dentro da lei, mas a finalidade tá sendo errada, né? Muito bem. Para finalizar, nós vamos aqui no... Caralho. Vamos aqui no... que mais cai? Cadê, cara? Aqui, ó. Vamos ver o que é que tem pra gente aqui. Aqui, ó. A doutrina divide os poderes em instrumentais, meios para o Estado agir. Você deve memorizar os seguintes gatilhos para associar na hora da prova. Poder vinculado versus poder discricionário. Foi isso que nós vimos, né? Poder vinculado, a lei dita exatamente o que o administrador deve fazer, sem margem de escolha. Ocorreu o fato, o ato,
tem que ser praticado. Então, concessão da aposentadoria é um exemplo, né? Poder discricionário. A lei confere ao administrador uma margem de escolha baseada na conveniência e oportunidade. Então, autorização de uso de bem público, concessão de férias a um funcionário. Isso aí é poder discricionário. Concessão de férias? Oxi, como é que é? Ah, tá. Então, é porque não que o patrão vai decidir as férias, mas ele decide um mês, né? Isso aí é poder discricionário. Poder hierárquico, nós vimos sobre isso, é o poder de ordenar, condenar, controlar, delegar e avocar atribuições dentro da mesma estrutura administrativa, né? Então, editar portarias normativas internas, aplicar punições a servidores subordinados, resolver conflitos, isso tudo é o poder hierárquico. Não há hierarquia entre administração direta e indireta, isso aqui nós vimos, né? Controle de tutela, nem entre o poder executivo e o judiciário. Não há poder de hierarquia. Poder disciplinar, aplicação de sanções. É prerrogativa de apurar infrações e aplicar penalidades a quem possui vínculo especial com a administração indireta, a administração pública, né? Isso aí a gente viu. Poder disciplinar tem a ver com vínculo, né? Tem que ter um vínculo. Contrato, por exemplo, isso aí não vai me fazer esquecer nunca mais. Poder regulamentar, que é o normativo, é o poder dos chefes do poder executivo, que é o presidente, governadores e prefeitos, de editar decretos para dar fiel execução às leis. É o poder regulamentar. A regra geral, o decreto não pode criar direitos, obrigações ou inovar na ordem jurídica. Ele apenas detalha a lei existente. A exceção predileta é o decreto autônomo. Governador ou presidente pode editar decreto sem lei prévia em apenas duas situações: a organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Aí eles podem, né? Tanto o presidente quanto os governadores, eles podem usar esse decreto autônomo aí, ó. E também para extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Poder de polícia, queridinha, né? É a atividade que condiciona, restringe ou limita o exercício de direitos e atividades dos particulares em benefício do interesse público. Então, fiscalização de trânsito, fechamento de restaurante pela vigilância sanitária, cassação de alvará de funcionamento, isso aí tudo é poder de polícia. Atributos do poder de polícia: discricionariedade, regra geral, né? O Estado escolhe como e quando fiscalizar. Autoexecutoriedade, que é a administração executar suas decisões diretamente, sem precisar de autorização judicial prévia. Essa é a autoexecutoriedade. E a coercibilidade, né? Coercibilidade, que é o uso da força pública ou imposição obrigatória de medidas para vencer a resistência do particular. Vimos também sobre abuso de poder, né? Que é um filtro de prova também. Dentro do abuso de poder tem o excesso de poder e o desvio de poder, né? O excesso de poder é um vício de competência, né? Ocorre quando o agente público atua além dos limites da sua competência legal. Então ele pratica um ato para o qual não tem autorização em lei, né? Então vamos lá, um técnico judiciário resolve assinar uma demissão de outro servidor. A competência para demitir é do presidente do tribunal. O técnico cometeu excesso de poder por falta de competência. E o desvio a gente viu que tem a ver, vai lembrar do carinha que o cara mandou lá para o interior de Pernambuco para se vingar dele, né? Então ele vai atuar dentro dos limites, ele podia fazer isso, mas a finalidade dele foi uma finalidade errada. Não pode fazer isso apenas para punir o cara, né? Então é isso, basicamente. Nos veremos no próximo slide. Um abraço do Max. Fui!